Nesse vídeo eu vou trazer um estudo sobre a ceia, a conhecida Santa Ceia. Falar sobre a ceia é bem mais difícil do que falar sobre o dízimo. Por que isso? O dízimo tem vários assuntos aí, vários teólogos, vários estudantes da Bíblia que traz assuntos sobre o dízimo que envolve a lei de Moisés. Existem também vários assuntos sobre a lei, então é bem mais fácil, apesar que tem que estudar para poder entender a questão correta do dízimo e não da tradição, do senso comum. Só que assunto sobre a ceia é muito difícil de abordar, porque se você pesquisar no Google, qualquer site aí, sobre a ceia, você vai achar poucos estudos, e os estudos que existem aí sobre a ceia, até de séculos atrás, têm o mesmo princípio, a mesma linha de raciocínio. O costume católico pedrificou a mente dos estudiosos da Bíblia, fazendo com que os estudiosos tivessem mais ou menos dois tipos de interpretação. Vocês sabem que a ceia católica, eles trouxeram um princípio que no começo do vídeo a gente vai abordar, que eu vou começar lá em Êxodo capítulo 12, falando ali sobre a Páscoa, e a gente vai chegar sobre a ceia ali em Mateus 26, onde Jesus comemorou a última ceia. Mas o princípio católico, nós conhecemos sobre a doutrina da transubstanciação do corpo de Cristo e essas coisas. Então tinha o pessoal que cria nisso, como o próprio Martinho Lutero. Você pode ver isso no livro chamado Cativeiro Babilônico da Igreja. Ele fala um pouquinho sobre a transubstanciação da ceia, que ele cria nisso. E tem a interpretação correta em relação a isso de próprio Zwingli, que não cria que aquele pão ali, quando era abençoado, ele se transubstanciava no corpo realmente literal de Cristo, mas cria que aquilo era um símbolo. Então, quando a gente vai pegar qualquer tipo de estudo, como a interpretação de João capítulo 6, versículo 53, que Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em vós mesmo. Eles sempre baseiam esses textos na ceia, como se fosse que comer a carne ia pegar e praticar o ritual da ceia e comer aquele pãozinho. Então, qualquer estudo que até hoje eu procurei sobre isso, João 6,53, o comer da carne, sempre está limitado e voltado para a ceia, para esse ritual que nós vemos hoje. Então é um assunto bem difícil de abordar, por isso eu vou abordar várias coisas de estudo meu, que eu entendi, o que eu creio que é correto. Caso você discorde ou ache que tem alguma coisa equivocada, pode comentar, para que a gente venha crescer nesse assunto. Todo conhecimento ele não pode ser nunca pedrificado, parado. Sabemos que as ciências, de 5 em 5 anos, elas vêm crescendo, se atualizando, mudando alguns tipos de erros. E esse assunto da ceia, como qualquer outro assunto, não pode ser pedrificado. Mas sempre temos que estar crescendo, atualizando a cada dia, a cada mês, a cada ano. E eu peço que você, que ainda não estudou sobre esse assunto, possa estudar meu vídeo, possa estudar com outros vídeos e ir crescendo, para que a gente venha buscar um conhecimento sobre a ceia claro, exato e sólido, de acordo com as Escrituras. Vamos começar um pouquinho sobre a instituição da Páscoa, para que a gente venha entender isso e entender um pouquinho sobre a ceia, como foi que se originou esse princípio da chamada ceia, que hoje, segundo a história, é conhecido como a Santa Ceia do Senhor, e que a maioria das igrejas celebram, cada uma com a sua diversidade de época, ou seja, tem gente que comemora toda semana, tem outro que comemora todo mês ou de ano a ano. Então, começando na história, em Êxodo capítulo 12, Deus ele chamou Moisés, a partir do versículo 1 em diante, e Arão, e ele instituiu essa Páscoa. A palavra Páscoa vem de uma palavra hebraica e o significado quer dizer passagem, ou seja, passar por cima. Existem outros tipos de significado, como passagem, ou seja, o povo de Israel lembrando
sobre quando eles passaram pelo Mar Vermelho ali aberto, né? Fez aquela passagem simbolizando o quê? A vida antiga de escravidão no Egito para a terra prometida. Então eles também têm significado de passagem, só que o significado da palavra Páscoa, o comum da Bíblia, você pode ver em Êxodo 12, no versículo 27, significa passar por cima, ou seja, passagem no sentido de passar por cima, porque Deus, ele mandou com que o povo de Israel celebrasse essa Páscoa no dia 14 do primeiro mês do ano, no 14º dia, e matasse ali um animal, um cabrito ou um cordeiro. E tem todas as regras ali desse ritual, não comesse nada com fermento, nem um pão fermentado e etc. E passasse o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas, lá no Egito, onde eles estavam morando, e que Deus ia passar, ou o anjo do Senhor ia passar, para destruir todos os primogênitos das pessoas e dos animais, e quando ele visse aquele sangue nos umbrais da porta, ele ia passar por cima, passar direto, e foi o que ocorreu. E nenhum filho de Israel, do povo de Israel, nenhum primogênito morreu, só os primogênitos dos egípcios, assim como o primogênito de Faraó, o primeiro filho dele, que também morreu. Então, o povo de Israel, eles comemoravam de ano após ano, essa festa, a Páscoa, lembrando disso. E nós sabemos que esse sangue simboliza o sangue de Cristo, que Deus, quando olha para a gente, Ele não olha para a nossa bondade ou os nossos pecados, mas quem tem Cristo na vida, Ele olha para Cristo e o sacrifício que Cristo fez na cruz, e para o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado e está em nossas vidas, e aí nós ficamos imunes de condenação, porque Cristo já foi condenado, já sofreu por nós, já pagou todos os nossos pecados para que através dele a gente tenha a vida eterna, a salvação. Tem até uma história verídica de que um país que estava em guerra, quando soldados iam matar várias pessoas em uma aldeia, ele quando chegava na casa que o mandamento era para matar todo mundo, ele entrava na casa, matava as pessoas e pegava o sangue e melava a frente da casa, a porta, para que quando outros soldados, amigos dele, viessem, visse a marca do sangue e percebesse que ali já estava, ou seja, as pessoas já foram mortas. E aí uma pessoa viu isso dessa aldeia e correu para sua casa rápido, matou um animal e melou toda a frente da sua casa de sangue e ficou escondido com a sua família. E diz a história que os soldados passaram e viu aquela casa cheia de sangue na frente e disse: ah não, já entraram aí nessa casa e já mataram o pessoal. E eles passaram direto e foi para outras casas para matar as pessoas de lá. E aquela pessoa, aquela família foi salva por este sangue. Então há uma semelhança aí da salvação do povo o povo de Israel que estava no Egito, o qual passou o sangue nos umbrais da porta e o anjo passou por cima, que é o significado da palavra Páscoa. Então, como o povo judeu celebrava, os israelitas celebrava essa festa, então Jesus Cristo, antes de morrer, ele, como era judeu, ele mandou os seus discípulos fazer a preparação da Páscoa, e é reconhecido como a última Páscoa, porque essas coisas, essas leis cerimoniais, eram sombras das coisas futuras. Hebreus 10:1 diz isso. E em Cristo ia se cumprir isso, porque o cordeiro simboliza ele, o sangue, etc. Então, a gente pode ver isso em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22. Quando Jesus estava celebrando ali a última Páscoa, e ele estava ali na ceia da Páscoa, ceia significa jantar, é o último almoço do dia, né? Geralmente é à noite. O jantar que fazemos à noite é chamado de ceia. Assim como o Natal, quando o pessoal vai celebrar a noite e comer, é chamado de a ceia de Natal. Então a palavra ceia significa jantar, que é comer. Então quando eles estavam ceando ali, a ceia da Páscoa, comendo, Jesus pegou, ele poderia pegar o cordeiro, mas ele pegou o pão
e veio dar o significado daquele pão. Aquele pão era sem fermento, e ele pegou o pão, você pode ver isso em Mateus 26 ou Lucas 22, a partir do versículo 19, ele pegou o pão e disse, ele abençoou como um costume judaico, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo. Ou seja, a gramática hebraica tem o costume de falar no literal algo que é simbólico. Jesus várias vezes falou, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a água da vida. E sabemos que ele não é pão nem água, mas que ele simboliza isso, que ele sacia a nossa sede espiritual e a nossa fome espiritual. Então, ele falou no literal, mas ele, segundo a gramática hebraica, ele estava falando, olha, esse pão simboliza o meu corpo. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E depois, diz a Bíblia, leia Lucas capítulo 22, a partir do 19. E depois de ter havido ceiado, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança, ou do Novo Testamento, no meu sangue, que é dado por vós. E lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele até acrescenta o que foi revelado, né? Ele repete o que está no Evangelho segundo Lucas, que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de ter havido ceiado, tomou o cálice, dizendo, este é o meu sangue que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, segundo o senso comum e esses 2000 anos de história da teologia cristã, a interpretação do senso comum da maioria das pessoas, dos cristãos, é que Jesus ele estava celebrando ali a última Páscoa, e que a Páscoa teve um fim, se enfindou ali, mas Jesus ali ele instituiu a ceia, que eles chamam de a Santa Ceia do Senhor. Ou seja, a Páscoa se enfindou e a ceia teve o seu início. E é isso que nós vamos analisar. Será que Jesus ali ele instituiu um mandamento para que a gente viesse a fazer essa ceia regularmente? E como eu já falei, tem lugares que fazem toda semana, outras congregações que fazem de mês em mês, e outras que fazem de ano após ano, segundo o princípio da Páscoa, que era de ano após ano, segundo o que vemos em Êxodo capítulo 12. Então, nós vamos analisar nesse vídeo essa questão. O texto mais usado foi o que já foi citado, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. O texto mais usado para respaldar essa doutrina da ceia. E o pessoal também usam os evangelhos, como Mateus 26, a partir do versículo 26, sobre a ceia de Jesus, que foi citado agora. Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 19. E usam também João capítulo 6, um dos versículos mais conhecidos é o versículo 53, que Jesus diz, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Tem gente até que usa a interpretação que Jesus diz, não tem parte comigo. Então, a interpretação desse texto, comer da minha carne e beber do meu sangue, no senso comum, a interpretação é comer a ceia, fazer parte dessa santa ceia e dessa celebração que eles fazem. Então, nós nesse vídeo vamos analisar esses versículos. Ou seja, vamos tomar os evangelhos, eles têm uma semelhança, que Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas que falam sobre isso, sobre a ceia, eles narram sobre o mesmo episódio, sobre o mesmo assunto, e nós vamos pegar o Lucas capítulo 22, a partir do versículo 17 em diante ali, e vamos ter a interpretação correta. Será que quando Jesus disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, será que esse fazer isto
Ele estava dizendo, faça a ceia lembrando de mim. Como muitos dizem, olha, a ceia é um memorial, é para que a gente venha lembrar de Cristo, da morte, da ressurreição e do sacrifício que Ele fez. E muitos dizem, você tem que chorar, não pode dar risada, sinal de reverência. Será que esta é a interpretação correta? Aí vamos analisar ali também João capítulo 6. O que é que Jesus está dizendo quando Ele fala que é para comer a carne dele e beber o sangue dele? Claro que não é um ritual de antropofagia. Jesus não é um índio canibal que manda comer carne literal. Mas será que Jesus está mandando também fazer a ceia e pegar o pão e comer? E dizer, ah, comi o pão, agora estou comendo a carne de Cristo? Segundo o que o senso comum dizem. E vamos analisar o texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, todo ali, dados. E vamos trazer a interpretação correta sobre o assunto. E vamos começar agora com a interpretação de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 19, 17 e... Então, eu quero começar citando a interpretação de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 14 em diante. Ela tem já um conceito pré-determinado pelo senso comum, pela maioria das congregações, pela igreja, entre aspas, e nós vamos analisar em uma maneira diferente, em um ângulo diferente. Quando diz as Escrituras, a partir do versículo 14 de Lucas 22, que chegado a hora, Jesus ele se assenta à mesa com os seus discípulos e diz que estava ansioso para aquele momento, para estar com eles ali antes da sua partida, antes da sua morte. E ele disse que não mais beberia o fruto da videira. E ele pega um cálice no versículo 17 e, tendo dado graças, dá aos seus discípulos e diz, reparti entre vós. Pois em verdade vos digo que não mais beberei do fruto da videira até vir o reino de Deus. E versículo 19 ele diz, por semelhante modo, ele diz que Jesus pega um pão e, tendo dado graças, o parte e diz, isto é meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele toma um cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, do Novo Testamento, que é derramado por vós. E segundo o contexto de Mateus também 26, a partir do versículo 26, ele abençoa nesse cálice e diz, tomai e bebei deles todos, e fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Que o apóstolo Paulo, lá em primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25, ele fala de maneira mais clara esse texto, esse episódio aí de Mateus, dizendo, o que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Então, existe uma má interpretação aí nesse texto. Essa má interpretação que ocasionou todo esse problema da ceia que existe hoje. Qual a interpretação errada? É a interpretação dessa frase, quando Jesus disse, fazei isto em memória de mim. O senso comum da igreja interpreta esse fazer isso como a igreja católica em si, que é a mãe que teve a origem e trouxe essa origem errônea, apesar que já tinha um equívoco antes da instituição religiosa católica, já havia já alguns equívocos na igreja em si, mas ela que aperfeiçoou. Então a interpretação de fazer isto em memória de mim, para eles é faça a ceia. Eles interpretam assim, como hoje o protestantismo, que Jesus disse, pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, o significado, isto é o meu corpo, né, simboliza o meu corpo,
que é dado por vós, faça isso em memória de mim. Ou seja, eles entendem que Jesus estava dizendo, faça a ceia. A ceia que nós estamos fazendo aqui, comendo, faça também lembrando de mim. É um memorial para você lembrar do meu sofrimento, do meu corpo que está sendo partido. E quando Jesus disse, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, ele está interpretando que Jesus está dizendo, faça a ceia e beba o cálice, lembrando. E aí já pegam João 6,53, que quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem vida em vós mesmos. Ele diz, está vendo? Se você não participar dessa ceia que a gente faz aqui, e não comer o pão, e não beber o cálice, você não tem vida, você está fora da comunhão, está fora do corpo, não tem Cristo. E entre outras coisas. Só que a interpretação correta desse texto não é isso. Faça a ceia. Jesus não estava ali instituindo um novo mandamento, um novo dogma, uma nova doutrina. Não. O único mandamento e toda lei se cumpre em um só preceito, a não ser que a Bíblia esteja mentindo. Mas Paulo disse que toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas capítulo 5, versículo 14. E até para você amar a Deus, que o mandamento diz amar a Deus acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você só consegue amar a Deus quando você ama aquele que foi criado imagem e semelhança de Deus, que é amando o seu próximo. É por isso que em 1 João, no capítulo 4, versículo a partir do 20, João fala que se nós dissermos que amamos a Deus e não amamos aos nossos irmãos, somos mentirosos, porque aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Por isso nós temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que diz amar a Deus, ame também ao seu irmão. E em Mateus 25, Jesus diz que ele se identifica com as pessoas, com os humildes. Naquele dia eu vou dizer que muitos, eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestistes, e vão perguntar quando foi, ele vai dizer, quando vocês deixaram de fazer aos pequeninos. Então, se alguém quer amar a Deus, temos que começar a amar aquele que foi criado em imagem e semelhança dele, amar o próximo. Não adianta dizer que está amando a Deus, e em nome de Jesus matando, como a história da Igreja Católica fez no tempo da Inquisição, ou fazendo mal, matando com a língua. Então, só existe um mandamento, que é o amor. Então, Jesus nasceu, não estava instituindo um dogma, mas um mandamento, uma doutrina, não. Ele não estava instituindo. Como muitos dizem que Jesus, a Páscoa assim findou ali, Jesus criou a ceia. Não é. Continue assistindo o vídeo, eu vou me aprofundar mais sobre isso. Jesus ele estava ensinando um ato serviçal de serviço. O assunto da ceia tem a ver com o assunto da comunhão, da igreja, da generosidade, do ser servo, do corpo de Cristo unido, do partir do pão, tem a ver com isso. É isso que Paulo estava ensinando aos Coríntios, que nós vamos analisar, e é isso que Jesus estava ensinando. Então vemos em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 17, que Jesus pega o cálice, abençoa, dá graças e diz, tomai, reparti entre vós. Ele manda cada um dar para o outro. Ele está ensinando ali um ato serviçal, de generosidade, de altruísmo, de tomar e repartir. E ele dá um significado, ele disse, olha, ele pega o pão, tendo dado graça, ele disse, olha, isso aqui é o símbolo, significa meu corpo, que é partido por vós, que é dado por vós. Ou seja, eu estou dando meu corpo a vocês, a minha vida a vocês. Não é só um alimento simples que eu sempre estou repartindo, que eu sempre estou multiplicando, mas a minha vida eu estou dando a vocês e façam isto em memória de mim. É por isso que em João 13:35 ele fala, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se amardes uns aos outros. Versículo 84, novo mandamento vos dou, que ame uns aos outros assim como eu vos amei. Ou seja, eu te amo como Jesus está dizendo, não é servindo, não só à mesa, não só sendo servo, mas não estou servindo a minha vida para salvar vocês e a humanidade. Faça a mesma coisa, e foi isso que os apóstolos fizeram. Então, Jesus está ensinando ali sobre repartir.
Ele não está dizendo, faça a ceia, essa instituição de dominação para dominar as pessoas. Não. Ele disse, o meu corpo é partido por vós, faça isso em memória de mim, ou seja, parta também a sua vida. Porque se fazer isto em memória de mim, quer dizer, faça a ceia, coma, então seria um pouco ilógico, irracional, o que Paulo fala mais claramente no versículo 25 de primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 11, que ele fala que por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Como isso quer dizer beba? Se Jesus está dizendo, olha, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ou seja, Jesus está dizendo, todas as vezes que vocês estiverem bebendo, faça isto em memória de mim. Então, isso não pode ser beba em memória de mim, porque o pessoal já está bebendo. Isso quer dizer, todas as vezes que vocês estiverem bebendo, reparta em memória de mim, assim como eu reparti, assim como eu dou a vocês. E isso é, como já falei, um símbolo do ato do serviço, da generosidade, de ajudar o seu próximo. E isso simboliza também algo mais sério, que é a sua vida, vivendo com o próximo. E também o sangue de Cristo que está em nossas vidas. A vida de Cristo que está em nossas vidas, como estava na vida dos apóstolos, eles tinham também que repartir para o pessoal. Pregando, dizendo que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra é Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu e que dá vida ao ser humano. Eles precisavam partir esse pão que estavam com eles para o pessoal também, não só o alimento. O alimento é um símbolo também disso, que Jesus estava falando e que Cristo e que Paulo vai falar lá em sua carta, ensinando aos coríntios que não entendiam disso. Então tudo isso se resume no amor, a generosidade, o ato serviçal, o serviço, a igreja, a comunhão. Tudo isso faz parte do amor, o único mandamento, o único dogma. É por isso que João, em 1 João capítulo 3, versículo 16, ele disse, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Em primeira carta dele, no capítulo 2, versículo 6, ele fala que aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou, deve fazer também as coisas que Jesus fez, deve encarnar a pessoa de Cristo nele. Como Paulo disse em Colossenses 3,9, se despindo do velho homem com seus feitos antigos e se vestindo do novo homem, que é Cristo. Então Jesus estava dizendo que é para a gente encarnar Ele, fazendo a mesma atitude. Tanto é que a partir do versículo mais embaixo em Lucas, a partir do versículo 34, 24, diz a Bíblia que teve uma confusão ali, uma discussão entre eles sobre quem seria o maior, ou seja, eles não tinham entendido ainda sobre o que Jesus estava ensinando sobre essa ceia. E em João, no capítulo 13, diz a Bíblia que Jesus, antes da ceia, ele lava os pés deles, e o pessoal não entendeu porque o ato de lavar o pé era o escravo, os servos que faziam isso naquele tempo, era só barro, então quando via alguma visita, os pés estavam todo foveiro, cheio de terra, e os escravos recebiam aquela pessoa lavando os pés, enxugando, e Jesus fez aquela ação de servo, de escravo, de um servo, e Pedro não entendeu, e disse, não, o Senhor não vai lavar meus pés, que é isso? Ou seja, era eu para fazer isso, e Jesus disse, se não permitir, não tem parte comigo, e ele permite, não só os pés, mas a cabeça, as mãos. E depois Jesus disse, olha, eu vos dei exemplo, se vocês dizem que eu sou seu mestre, o seu senhor, o seu dono, e faz bem porque eu sou, não é nenhuma soberba, eu estou falando a verdade, ele quis dizer. E assim como eu agi como servo, vocês também têm que fazer o mesmo. Então, sempre antes da ceia e na ceia, ele estava ensinando sobre o que é a comunhão, sobre o que é o repartir, sobre o que é a vida generosa, que é melhor dar do que receber, de fazer o bem sem olhar quem, de se preocupar com o seu irmão. Esse negócio de a farinha pouca, o meu peirão primeiro, é do ato egoísta, da avareza, da cobiça exacerbada, a qual todo mundo está cheio de problemas por causa disso, por causa dessa avareza, dessa cobiça avarenta,
Vemos milhares de pessoas morrendo de fome e poucos tendo muito e muitos tendo pouco, e o motivo todo mundo já conhece, que o de cima sempre sobe e o de baixo desce. Então, no versículo a partir do 24, eles, sem entender ainda isso, teve uma discussão, quem seria o maior, quando o mestre partir, quem vai ser o maior, e Jesus disse, olha, o conceito do nosso mundo, no nosso meio, os governantes é que exercem autoridade sobre vós. E é quem domina vocês, as pessoas, eles são elogiados. Entre nós não é assim. Ele disse que quem é o maior? Quem está servindo ou quem está à mesa? Claro, é quem está à mesa, quem está sendo servido. E ele diz, mas eu, que sou o maior no meio de vocês, eu estou aqui como o que serve. Ou seja, ele quis dizer, eu no reino de Deus sou o maior, porque eu estou sempre servindo. É por isso que Paulo fala em Filipenses 2, que a partir do versículo 5 em diante, que tem em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, e assim mesmo se esvaziou e assumiu forma de servo, e foi reconhecido em figura humana, e foi obediente até a morte de cruz. Aí Paulo diz na tradução RC de João Ferreira de Almeida, que por isso, por causa dessa atitude humilde dele, porque ele se assumiu em forma de servo e deu a sua vida em si servindo, por isso Deus o exaltou sobremaneira, ele te deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo, ele não só, como sendo Deus, ele era digno de toda adoração, mas ele tem o direito agora, por causa de sua vida serva, humilde. Então é isso que ele estava passando para as pessoas. Se ele, sendo Deus, foi humilde, por que nós também não vamos ser humildes? Porque nós também não vamos servir e agir com humildade, que é o contrário que vemos aí, muitos líderes fariseus que gostam de ser saudado com saudações de honra, de ser chamado de mestre. Você fala, ô irmão João, ele fala, epa, pastor João. Ô irmão Paulo, ele é bispo Paulo. Tem gente até que se ofende se você chamar ele de pastor. Ele fala, pastor não, é bispo agora. Daqui a pouco é sumo sacerdote. Então, o pessoal ali teve uma discussão. E Jesus sempre ensinando a eles sobre isso. Depois que eles entenderam, depois que Jesus morreu e ressuscitou, você vai ver a vida deles de servo. Em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 ali, você vê a igreja primitiva, o modelo de comunhão que diz que eles estavam unidos na doutrina dos apóstolos, na oração e no partir do pão, que ninguém tinha mais nada em relação ao outro, eles eram em comum, eles partiam o pão. Não era nenhuma briga, não me dá mais aqui, não, um se preocupava com o outro, aquilo é um modelo de ceia. Então, Jesus não instituiu nenhum dogma, nenhuma doutrina, ele só estava ensinando sobre o ato serviçal, o ato de servir, porque se eu preciso fazer uma ceia para poder lembrar de Cristo, é um memorial, então isso quer dizer que eu não lembro de Cristo naturalmente. Como é que eu tenho que fazer algo para lembrar de Cristo? Então quer dizer que eu não estava lembrando de Cristo? E as igrejas que comemoram uma vez só por mês, quer dizer então que nos outros dias não lembra de Cristo? A gente tem que lembrar de Cristo todo dia, toda hora, ele mora dentro da gente. Em Hebreus capítulo 6, versículo 3, disse que ele está em sua casa, a qual somos nós. Ele mora na gente. Então, o significado da ceia ali não é instituição, não é fazer um ritual, e sim o ato serviçal de partir, de dar a sua vida. E o ato de Jesus de dar a sua vida por nós não é nem o sentido de morrer na cruz, porque muita gente bota bomba aí e dá a sua vida pelo seu país, pela chamada Guerra Santa, como judeus, como árabes aí, os muçulmanos xiitas que colocam bomba no seu corpo em nome de Alá e da sua nação. Então muitos também morrem. Mas Jesus fez algo que ninguém nunca fez. Ele viveu servindo a sua vida para as pessoas. Ele deu tanto a sua vida para as pessoas e viveu para as pessoas. E viveu tanto
até o ponto de chegar um momento que ele não tinha mais vida para viver e ele morreu. Ele viveu o tempo todo para as pessoas. É por isso que em 1 João 3,16, João disse que nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não é no sentido de morrer por eles, simplesmente nisso, mas viver para o outro, estar em comunhão. Só assim a gente vai conseguir amar a Deus e ao próximo. E a ceia da instituição faz algo diferente, porque separa. Só pode cear quem é isso, só pode cear quem é batizado, só pode cear quem é aquilo. Observe que Jesus deu um bocado de pão molhado a Judas. Ele ceiou ali também. Apesar que tem uma confusão, é um debate dizendo que Judas não ceiou, porque na hora da ceia mandou ele sair. Mas ele estava ceando a ceia da Páscoa. E Paulo fala em Romanos 12, versículo 20, que se teu inimigo tiver fome, dá ele de comer. Se tiver sede, dá ele de beber. Até o inimigo. Então a ceia é para todo mundo, é para todo mundo estar em comunhão. E o costume judaico, há essa coisa sagrada do partir do pão. É do partir do pão que Jesus Cristo muitas vezes e Deus se revela em nossas vidas. No partir do pão, no almoço, que a gente tem uma amizade maior com a pessoa, conhece mais ela. É por isso que em Salmos 133 fala que como é bom e agradável que os irmãos estejam em união. É como óleo precioso, símbolo do Espírito Santo, derramado sobre a cabeça e desce pela barba, a barba de Arão, e que desce pelas orlas das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede bênção e a vida para sempre. Observe que em Lucas capítulo 24, quando aqueles jovens que estavam indo ao aldeia a caminho de Emaús entrou naquela casa para passar a noite e convidou Jesus para estar com eles, sem saber que era Jesus, e quando Jesus pegou o pão e partiu e deu graças, as escamas dos olhos se abriram e foi revelado ali a eles que era Jesus. Jesus sumiu. Então, às vezes, no partir do pão, que Deus se revela para a gente. No ato serviçal, quando você convida o humilde, eles não sabiam que era Jesus, mesmo assim convidou Jesus e tinha lá alimento e eles colocou e permitiram que Jesus pegasse aquele alimento. Então, a doutrina cristã, todo o princípio é do ato mais simples. Paulo fala em 1 Coríntios 10:31 que é para a gente adorar a Deus até nas coisas simples. Ele se preocupa com isso. Ele diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Toda essa doutrina da ceia se resume no amor, no altruísmo, no corpo, na união, na comunhão, no partir do pão. Agora nós vamos falar do texto que está lá em João, no capítulo 6, o texto áureo é o versículo 53, que Jesus fala: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tem vida em vós mesmos. A interpretação desse texto aí, que não tem vida em vós mesmos, o senso comum diz que a gente tem que participar da ceia, do ritual da Santa Ceia, que fazem nas igrejas, e comer aquele pãozinho pequenininho, né, que é o memorial, que é um símbolo, e tomar do sangue, e aí nós estamos comendo a carne, bebendo o sangue de Jesus, aí fazemos parte da comunhão, e aí temos vida. Mas vamos entender isso aí. Jesus disse: se não comerdes a minha carne, não beberdes o meu sangue, não tem vida em vós mesmo. No versículo 57, ou seja, neste mesmo texto aí, no mesmo capítulo de João 6, depois leia todo o capítulo várias vezes para você entender essa visão que eu estou explicando. Então, nesse mesmo capítulo está a interpretação desses textos. Jesus disse no versículo 57, assim como o Pai que vive e eu vivo pelo Pai, aquele que se alimenta de mim viverá por mim. Então Jesus disse que vivia pelo Pai. E quem se alimenta de Jesus vive por Ele. Então Jesus disse que vive pelo Pai. Ele vive pelo Pai como? Será que ele vive pelo Pai fazendo uma ceia ou indo em algum local onde está comemorando uma ceia e ele come um pãozinho ali toda semana, ou todo mês, ou todo ano e bebe um pouquinho de vinho para se alimentar do Pai? É claro que não. Não é assim que Jesus se alimenta do Pai.
Então, assim como Jesus se alimenta do Pai, quem se alimenta, e vive pelo Pai, quem se alimenta de Cristo vive por Cristo. Se Jesus não se alimenta do Pai, comendo uma ceia, um pãozinho, será que nós vamos nos alimentar de Cristo comendo isso? Não, não é bem assim. Vamos entender isso aí. Jesus, nesse texto, que ele fala, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmo, ele não está se referindo a um pão material. Tanto é que no versículo 58 ele foi bem claro em dizer, este, falando de si, é o pão que desceu do céu, em nada semelhante ao que os vossos pais comeram no deserto. Ele está falando do maná que descia, que significa o que é isso, porque descia aquele pó do céu, o maná, e o pessoal dizia o que é isso, palavra hebraica, né? Maná, uma palavra hebraica que significa o que é isso. E dizem que esse maná era como baunilha, semelhante, e poderia fazer bolo, como pães. Jesus disse, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E nada mesmo, nada semelhante ao que os vossos pais comeram no deserto, ao pão que vossos pais comeram no deserto do Sinai. E morreram, porque era um pão que você comia e depois voltava a ter fome. Jesus está falando que ele é o pão verdadeiro, o pão que alimenta o espírito. É esse sentido que ele está falando. Porque a carne para nada aproveita e o espírito que vivifica. Jesus disse que as palavras dele é espírito e vida. Em Mateus 4,4 ele fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Jesus é a palavra de Deus que alimenta o mundo. João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No versículo 14 ele diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós e deu sua vida para nós. Então Jesus ali ele está sendo bem claro e ele não está falando de um pão material como muitos dizem e interpretam esse texto. Porque ele sempre criticou o materialismo, o princípio, aquele pessoal ali de João capítulo 6, que estavam indo atrás de Jesus, as multidões, eles queriam pão material. Você pode ler a partir do versículo 20, você vê no versículo 26, que chegou multidões atrás de Jesus, e Jesus disse, olha, vocês vêm a mim, não porque vocês viram os sinais, mas vocês vêm a mim porque vocês comem os pães e vos fartais, porque Jesus dava pão, alimentava o pessoal, e quando não tinha como comprar, ele multiplicava. Qual melhor ceia do que essa, que Jesus multiplica, o pão do milagre te dá e você come? Olha que ceia maravilhosa, do milagre de Jesus, ele multiplicando o pão e você comendo. Mas Jesus criticou, disse, não trabalhe pela comida que perece, trabalhai pela comida que subsiste para a vida eterna, se esforce, buscar isso. E o pessoal buscava o pão material, o pão da padaria, que é se fartar. E Jesus disse, não busque a comida que subsiste para a vida eterna, que esse povo de João 6 não estavam buscando, ele queria só o material. Ele disse, mas que comida é essa? Dá-nos esse pão, que a gente não tem fome. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, versículo 35. Eles disseram, como é que eu faço para, versículo 29, para trabalhar, para realizar a obra de Deus? Ele disse, a obra de Deus é essa, que você creia naquele que por ele foi enviado. Mas o pessoal não cria. E Moisés nos deu o maná no deserto. Ele falou, rapaz, quem dá o verdadeiro pão é meu pai, que dá o verdadeiro pão, e quem dele comer não morrerá. E ele queria esse pão, pessoal, interpretando sempre no sentido material. E Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, eles estavam buscando sempre o pão material e Jesus criticou essa avareza. Isso reflete aí a igreja, entre aspas, as multidões aí que estão em quantidade nas congregações. E o pessoal diz, Deus está abençoando meu ministério, os pastores, porque está crescendo. No tempo de Jesus, se essas multidões viessem atrás desses pastores que existem hoje aí, muitos, não todos, eles diriam, glória a Deus, Deus está abençoando o meu ministério, olha como está crescendo. Mas Jesus foi diferente, ele disse, era multidão vindo atrás de mim, tem alguma coisa errada, porque a porta estreita e o caminho que conduz à vida é apertado, são poucos que entram. Quando ele viu multidões vindo, ele disse, não é por causa de mim não, é porque eu multiplico os pães e vocês se fartam. E
E você observa que muita gente vão nessas igrejas e os falsos profetas, eles anunciam isso. Eles anunciam o materialismo. Venha que hoje você vai ter isso, você vai ter aquilo, você que tinha uma vida acabada, bota um testemunho, eu não tinha nada e hoje eu sou patrão, não tinha emprego, eu tenho um carro. E aí a multidão vai através do materialismo. É uma fé para ter e não uma fé para ser. Venha que você vai ter isso. É essas multidões que iam atrás de Jesus. Jesus agiu duro e eles murmuraram porque não queria Jesus. E Jesus olhou para os 12 e disse, vocês não querem ir também com eles não? Jesus não estava preocupado com multidão, nem com dinheiro. E Pedro tomou a palavra e disse, para onde iremos? Só tu tem palavra de vida eterna. Olha a visão e o entendimento de Pedro, o que Pedro queria. Então, Jesus ali estava criticando o pão material, ele estava falando de um pão espiritual. E esse pessoal queria o material. Todo esse princípio de João capítulo 6 reflete o povo, as multidões das congregações materialistas, essa doutrina materialista que Jesus criticou. A igreja em Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, dizia, estou rico, abastado e não preciso de nada. E Jesus disse, vocês não sabem que são miserável, cego e nu. Vocês são pobres, miseráveis, cego e nu. Agora a igreja em Esmina, em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, Jesus disse, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Era uma riqueza totalmente diferente do material. Se riqueza material fosse sinal de bênção de Deus, então pessoas que não servem a Deus, os traficantes, seriam os mais abençoados, os políticos. Jesus não estava se referindo do pão material. Quem interpreta João 6 na visão material, interpreta como pagãos, como gentios, que só está vivendo aqui e o agora. Em João 10,10 diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância, e quem interpreta esse versículo com algo material está ainda na visão pagã, gentílica, carnal, porque em Lucas 12,15 Jesus disse que guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A abundância que Jesus veio para dar gente não consiste nos bens, não é bem assim. Em João 6, a partir do versículo 24, ele disse, não podeis servir a dois senhores, porque irá amar um e desprezará o outro, se devotará a um e amarás a um e odiarás o outro. E você vai prestar culto, se devotar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso eu vos digo que não andeis ansioso pela vossa vida, quanto que é vez de comer ou beber, ou pelo vosso corpo, quanto que é vez de vestir. Não vale mais a vossa vida do que o alimento e o vosso corpo mais do que as vestes? Observe as aves dos céus. Elas não plantam, nem colhem, nem juntam em celeiro. Contudo, vossos pais, o Pai que está nos céus, sustenta todas elas. Ora, vós não valeis mais do que as aves dos céus? Qual de vós, que por mais ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado, 1 metro ao curso da sua vida? Então por que andais ansioso pelo que haveis de vestir? Observe os lírios do campo como crescem. É verdade, eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória, sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo que hoje existe e amanhã lançado no fogo, não vestirá mais a vós outros, ó homens de pequena fé? Então não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os pagãos é quem procura todas essas coisas. E o vosso Pai que está nos céus sabe que vocês necessitam de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque amanhã trará o seu cuidado, e basta cada dia seu mal. Então saiba, quem tem essa visão da ceia de material é pagão, é a visão de pagão, de gentil, e não a visão correta de Deus. Então nós vamos saber agora o que significa comer da carne de Cristo e beber do seu sangue. Já sabemos que não é nada material, vamos entender que sentido espiritual é esse. O texto base para a gente entender isso é o versículo 47 do mesmo capítulo, que Jesus fala, aquele que crê em mim tem a vida. Se ele disse que quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida, e antes ele falou, aquele que crê em mim tem a vida. Observe que o pessoal do versículo 26 ali 27, eles queriam sempre o pão material, mas não criam em Jesus, e por isso
foram embora, murmuraram. E Pedro, lá no versículo, a partir do 60, disse: para onde iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Então, quem não crê em mim, não tem a vida. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmo. Versículo 53, Jesus disse isso. No versículo 47, ele disse: aquele que crê em mim tem a vida. Então, com esse versículo, nós entendemos que comer, se alimentar de Cristo para ter a vida, é crer nele. Que foi o que a multidão desse capítulo não fez, não crer em Jesus. Buscava um material. Crer em Jesus significa se alimentar de Jesus. E se alimentar de Jesus, comer a carne e beber do sangue, significa crer em Jesus. Simples. Observe que crer significa comer dele, se alimentar dele, e vice-versa. No versículo 50 desse mesmo capítulo, Jesus disse que este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça, não morra. Observe como isso está em concordância e semelhança com João no capítulo 3, versículo 16, que João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 6,50 diz: este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer tenha vida eterna. E no versículo 16 do capítulo 3, para que todo aquele que dele crer tenha vida eterna. Crer é comer. Então, se alimentar de Cristo é crer em Cristo. Jesus disse no versículo 27 de João 6, trabalhai, se esforce, não pela comida que perece, a material, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. E eles disseram: como fazemos para realizar, para trabalhar na obra de Deus? Jesus disse: creia naquele que por ele foi enviado, creia em mim, Jesus estava dizendo. Então, trabalhai por essa comida, por mim, creia em mim, você vai estar alimentado, vai ter a vida eterna. Jesus, como faremos para ter esse pão, onde nunca mais teremos fome e vamos ter a vida eterna? Dá-nos esse pão. Ele fala: eu sou esse pão. Eu sou esse pão. Então, se alimentar de Cristo, comer da carne dele, é crer nele, é se alimentar dele, do chamado dele, da vida. Versículo 51, ele fala: a minha comida, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. É se alimentar de Cristo. Só nos alimentamos de Cristo quando nos alimentamos da sua palavra. Não é só ter a palavra, mas é praticar a palavra. E a sua palavra, o seu mandamento, assim como ele se alimenta do Pai, obedecendo ao Pai, crendo no Pai. Só cremos em Jesus quando cremos uma crença não só de boca, mas de obras. Porque fé sem obras, ela é inoperante, ela é morta. Leia Tiago capítulo 2, versículo 14. Então, quando praticamos a palavra de Jesus, o mandamento dele, aí sim temos ele em nossas vidas e nos alimentamos dele. Em 1 João 2,6 diz que aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou, deve fazer as coisas que ele fez. Ele fez o bem, ele amou ao próximo. Todo mandamento de Deus, de Cristo, começa e termina no amor. Só isso, é o único dogma. Em Colossenses capítulo 3, versículo 9, diz que nós já nos despimos do velho homem, nos vestimos do novo homem. É isso, é fazer com que Jesus venha encarnar na gente, a sua palavra encarnar na gente e a gente venha agir como Jesus agiu. Isso é comer da carne de Cristo. Quando você, isso é estar alimentado dele, quando a palavra dele faz parte do teu ser. Isso é se alimentar do genuíno leite espiritual, que produz um crescimento para a vida eterna, que está em 1 Pedro 2,2. Isso é ser regenerado pela palavra, que está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. A palavra de Deus, que é o próprio Jesus. É isso ser alimentado. Como é que eu bebo do sangue de Cristo? 1 João, não é pegando o sanguezinho, o vinhozinho, que dá e beber. Não, estou bebendo do sangue, não. Beber do sangue é o que está em 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo do 7 em diante, que João fala: se andarmos na luz como ele na luz está,
nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você só tem o sangue, você só bebe do sangue de Cristo quando você anda na comunhão. Quando você está em comunhão uns com os outros, quando você faz o bem, quando você vive uma vida generosa, quando você come o pão do repartir, do altruísmo, do ajudar o pobre, olhar para o seu semelhante, não viver uma vida egoísta, avarenta. Isso aí que você se alimenta do pão. A coisa é mais séria, meu irmão. Não tem como enganar Jesus. Não é comer, dar o dízimozinho, come um pãozinho, pega o vinhozinho e diz: eu estou alimentado, estou em comunhão. E brigado com seu irmão. E você cheio de dinheiro, seu irmão sem um sapato, sem nada, passando fome. E você dizer: não deu dízimo, não preciso mais nada não, já fiz minha obrigação. Aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso aí é o pecado da omissão. Está em Tiago capítulo 4, versículo 17, se não me falha a memória, ou versículo 7. Jesus falou em João capítulo 15, versículo 5, versículo 7, vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, em meu nome vos será feito. As palavras estando da pessoa não é você ter conhecimento, não, é quando você vive essa palavra, aí ela se encarna em você, aí você tem intimidade de pedir, e pedir de maneira boa. Não é pedir para esbanjar dos seus vossos prazeres, como diz Tiago capítulo 4. Por isso muitos pedem e não recebem. Pede de uma maneira errada. Versículo 12, ele disse: o meu mandamento é este, que ameis uns aos outros. Então, quando as palavras de Cristo saem em nós, e nós nos alimentamos dele, dessa palavra, é quando nós vivemos o amor. E aí sim nós cremos em Cristo, nós cremos na doutrina de Cristo. Então, esse é o verdadeiro mandamento. É isso que significa se alimentar de Cristo e não comer esse pãozinho. Então, João capítulo 6, ele está criticando o pessoal que ia atrás do pão que Jesus multiplicava, o pão do milagre e tudo, mas Jesus disse: não é esse pão que perece, que você come e volta a ter fome de novo. Busque o pão que sacia a sua fome completa, que é a fome da alma. É por isso que tem gente aí que está cheio de pão material. Pão simboliza comida, e nem só de pão, nem só de comida viverá o homem, mas de toda a palavra, porque nós não somos só matéria, somos espírito também. E nosso espírito precisa ser alimentado, e só é alimentado de Deus porque veio de Deus. Assim como o peixe veio da água, se tirar ele da água ele morre. Assim como os animais vieram da terra, e se ele não comer o que há na terra, capim e coisas da terra, frutas, eles morrem. Se a gente não estiver em conexão com Deus, nosso espírito está morto, ainda que a carne esteja bem viva. E só Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Só através dele nós podemos estar alimentados e ter a vida eterna. Então ele está falando de algo espiritual. Não é essa visão que o pessoal diz: olha, que se você não ceiar, você não faz parte do corpo, está fora da comunhão, você não está comendo a carne nem bebendo o sangue de Cristo. Não, está totalmente errada. Eu vou ler um texto aqui para fechar esse assunto sobre a ceia. Que diz assim. Vou pegar a Bíblia aqui. Primeira vez que eu estou usando Bíblia, material, em um vídeo. Versículo 47 em diante. Jesus fala assim: em verdade eu vos digo. João capítulo 6, versículo 47. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça, não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos de comer a sua própria carne? Pensando que era sempre um material, os judeus. Pensando que era um ritual de antropofagia, como os índios canibais que fazem ritual, comem carne humana. Jesus disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tem vida em vós mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna.
e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante ao que os vossos pais comeram no deserto e morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Só quem pratica a palavra e quem vive o amor, a única doutrina de Cristo, quem crê em Cristo realmente, que busca o reino dos céus e a sua justiça, estará comendo e bebendo do pão. Comendo do pão e bebendo do seu sangue. Só bebe do sangue quem vive a comunhão. E o modelo é a igreja de Atos 2, que todo mundo estava unidos no partir do pão, na oração e na doutrina dos apóstolos. Unidos, ninguém tinha mais do que ninguém. Essa é a interpretação de João 6. Existe aqueles moinhos ou moleiros que são feitos de pedras redondas com madeira, e essa pedra, existe uma pedra em cima e embaixo e há um furo no meio, aonde é colocado, a gente vê ainda isso em interiores antigos assim, bem distante, o pessoal aí ainda não tem luz e etc. E aí eles, para fazer essa farinha de trigo, eles colocam o trigo nesses moinhos e com a alavanca de madeira eles giram e aquilo ali é moído, esmagado todo o trigo, e o trigo ele é moído. Depois do trigo moído, ele recebe o que? Água, recebe o óleo, né? E depois vai para o fogo para poder dar o pão que sacia a fome aí e nos traz vida. E Jesus muitas vezes ele se comparou com o pão, dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu, João 6. E ele disse que se comparou também com o trigo. Em João capítulo 12, versículo 24, ele disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele dá muitos frutos. E ele está se tratando da sua vida, que se ele precisava morrer para que a sua vida em si espiritual pudesse salvar o mundo. E sabemos que ele foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Está em Isaías 53, versículo 5. Ele recebeu o óleo do Espírito Santo, Lucas 4, 18. E ele é a água da vida também. Espírito Santo, né, as águas de Deus fluíam dentro dele. E ele passou pelo fogo do juízo de Deus por causa das nossas transgressões. Era para a gente receber esse juízo de Deus. E ele passou por esse fogo, morreu, ressuscitou. E ele é o pão vivo que desceu do céu, que dá vida ao mundo. O pão material que nós comemos é um pão corruptível que dá mofo. E que se a gente comer, com poucas horas voltamos a ter fome de novo. É um pão limitado. Mas o pão de Jesus Cristo é um pão incorruptível. E a sua vida, quem comer desse pão, ele tem a vida eterna. Jamais terá fome. A fome espiritual, a fome que muita gente rico tem aí, a fome de Deus. Gente que tem tudo material, todo o alimento que quiser, mas ainda falta alguma coisa. É por isso que muita gente rica se mata, dá um tiro na cabeça. Então Jesus é o verdadeiro pão. A comida dele, a carne dele é a verdadeira comida, o pão, o sangue dele é a verdadeira bebida. E quem não comer dessa carne e não beber desse sangue não tem vida. Não é o pão da igrejinha, da ceia, que come aquele pãozinho. O negócio é mais